Shalom, que bom poder estar com você esta manhã para compartilharmos a palavra do nosso Deus. É um prazer poder compartilhar aquilo que Deus tem ministrado na minha vida e eu creio que assim como eu fui abençoada, você será também. E hoje eu quero falar sobre a parábola do semeador que está em Mateus capítulo 13. Boa parte dos meus ouvintes hoje conhece essa parábola, mas eu quero me deter no versículo 8. E ele diz, e outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, e outro a 60, e a outro 30. Nós sabemos que tudo começou quando o Senhor queria mostrar o nível de crescimento que nós temos caminhando com Deus e o nível de resposta que nós estamos dando a Deus quando começamos a conhecê-lo e andar com ele. Nessa parábola, ele nos diz que um semeador saiu a semear. E o que ele estava semeando? Claro que nem todas as sementes que o semeador lança na terra, elas vingam. Nem todas as sementes vão dar bons frutos, porque nem tudo depende da semente. Ela tem tudo o que é necessário para ter um bom fruto. Porém, ela depende da terra, ela depende da água que vai ser regada, ela depende se não vai ter nenhuma intempérie que venha colocar como empecilho o seu crescimento. Então, o que nós vimos foi um relato de Jesus mostrando que algumas sementes, elas não puderam produzir. Elas encontraram barreiras, elas encontraram dificuldades que impediu que ela realmente mostrasse quem ela é, o sabor que ela tinha e o quanto poderia ser aproveitado pelas pessoas. Quando nós olhamos essas sementes que ele nos mostra, que caíram na beira do caminho, sementes que foram no meio de pedregais, sementes que foram no meio de espinhos, eles tiveram que passar por etapas e que não permitiu que ela crescesse. E quando Jesus explica a parábola, colocando cada detalhe de esses tipos de terra, ele já identifica o nível de resposta que nós damos quando nós recebemos a divina palavra, a semente de Deus. Ele nos fala daquelas que foram sufocadas por nós mesmos, aquelas que nós impedimos que crescesse. Todas essas explicações que o Senhor deixa aqui na sua palavra, eu quero lê-las, porque a parte inicial a grande maioria já ouviu, mas eu quero explorar um pouquinho os níveis de resposta dessas sementes. Observe aqui que ele diz, no verso 18 em diante, escutai vós, pois, a parábola do semeador. Os discípulos não tinham entendido nada e foram questioná-lo. Ele disse, então para tudo que eu vou explicar para vocês. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem um maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado no pé do caminho, na beira do caminho, no início da sua jornada. Veja, quando a palavra entra no nosso coração na primeira vez, pode não estar entendendo, falar que Jesus Cristo veio, falar que Jesus Cristo morreu por nós, que aquele sacrifício era por nossos pecados. E tem muitas pessoas que não têm clareza disso e acham difícil entender como processa essa salvação através de um sacrifício. E ao invés de questionar, chegar próximo de alguém que possa trazer esclarecimento, simplesmente eles ficam perdidos nos seus pensamentos. E diz o texto que o maligno arrebata o que foi semeado e começa a trazer outras conversas, outros argumentos e acaba tirando essa pessoa do caminho, porque na realidade não chegou nem a entrar no caminho. Quando ele chegou na beira, ele não permitiu ser convencido da verdade, ser esclarecido do que ele estava querendo dizer e se perdeu. E essa semente não pôde vingar, não pôde crescer. E ele diz ainda, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Tem o coração aberto, poxa, que ótimo, maravilhoso, o Senhor veio para mudar a minha vida, mudar a minha sorte. Parece que tudo está muito bem, só que
é muito superficial. Fica com aquele primeiro impacto. Já viu aquelas pessoas que chegam do encontro empolgados porque houve uma coisa muito maravilhosa lá, mas não aprofunda a sua raiz. Fica no raso, fica no nível da emoção. Ninguém consegue caminhar com Jesus no nível da emoção. É necessário que se aprofunde, e como esse não tem profundidade, chega angústia, chega perseguição, diz o texto, e por causa dessa palavra, às vezes até se ofende e não quer mais caminhar com o Senhor. Sementes que caem em terras e não busca a profundidade da terra para onde vai buscar a água que vai lhe gerar crescimento, ela tende a morrer. Ela não consegue subsistir sozinha. Isso já é uma lição forte para mim e para você. Como vamos subsistir sozinhos? Com o nosso conhecimento meramente teórico ou emocional acerca do nosso Senhor Jesus. Essas raízes, elas precisam se aprofundar. Se nós não tivermos raízes que entrem nessa terra e busquem na palavra de Deus conhecimento, nós não vamos ter base e sustentação para nos manter de pé, e é mais uma semente que é desperdiçada. Jesus explicando, ele diz que a que foi semeado entre espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Não tem como você fazer várias coisas ao mesmo tempo sem que você consiga deter-se em cada uma delas. Quando nós começamos a pulverizar as nossas atenções, deixamos de absorver o que cada uma delas tem para nós. Observe que o Senhor exemplificou aqui que esses ouvem a palavra, mas têm o cuidado com o mundo. As coisas do mundo chamam a atenção. Os prazeres que são oferecidos, as ofertas que vêm todos os dias em bandejas de ouro para que a gente troque a nossa fé por essas ofertas. A sedução das riquezas mexe muito com o povo. Nunca ouvi uma geração tão obcecada por riquezas, por ter muito, por ostentação, por prazer, por luxo, por tudo aquilo que realmente dispara dopamina excessiva no nosso corpo, como a que nós estamos vivendo. E ele diz que ainda deixam que tudo isso sufoque quem é você e aquilo que você tem. Observe que as pessoas que são obcecadas por tantas coisas desse mundo, eles acabam perdendo a sua essência. Quem eu sou? Porque cada hora você está como camaleão mudando de cor pelas circunstâncias, porque aquilo chama a tua atenção, depois encontra outra coisa que chama a sua atenção e outra mais ali. Enfim, várias coisas estão sendo pulverizadas na sua vida exatamente para você perder o foco da sua essência, que é a vida eterna, que é a salvação da sua alma. Queridos, presta atenção nisso. Nada pode substituir a preocupação que precisamos ter com o destino da nossa alma. Para onde nós iremos? A Bíblia diz que há dois caminhos, e esses caminhos nós decidimos hoje, enquanto estamos vivos. Esse discurso de que quando você morrer, Deus vai ver se você merece. Nenhum de nós merecemos coisa nenhuma. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus, somos alcançados pelo amor dele pelas nossas vidas, simples assim. Só que às vezes não, nós achamos que somos bonzinhos demais e que Deus vai nos dar um bom lugar no céu, né? Não, não acontece assim. Se não há uma renúncia do eu, dos nossos prazeres, das nossas vontades pela vida de Jesus, nada vai acontecer. Mas o grande ênfase dessa palavra está naquela semente que caiu numa boa terra. Veja que ele diz que foi semeado é aquele que ouve, compreende a palavra
e gera frutos, e produz a 100, 60 e outro a 30. O que Jesus está nos mostrando aqui, que não adianta o semeador morrer de trabalhar, de lançar sementes em todas as partes, se apenas o boa semente que vai frutificar, se apenas algumas pessoas é que vão parar para dar ouvidos à voz de Deus. E isso já é uma palavra muito boa para nós que pregamos o Evangelho. Não podemos nos preocupar se os resultados não são os esperados, porque já está escrito aqui que não serão. Nem todas as sementes, nem todo culto que pregamos, nem todas as pessoas que nós temos acesso e que falamos do Evangelho de Jesus, elas vão compreender. Vai cair na beira do caminho, vai cair entre os espinhos, entre os pedregais e não vão subsistir, eles não vão crescer, elas vão morrer ali logo no início. Então, essa semente não vai dar aquilo que nós esperamos. Qual é a nossa expectativa? Que essa semente caia numa boa terra, que ela produza frutos e frutos que permaneçam e frutos em abundância. Agora deixa eu te falar, se nós não estivermos conectados com os céus, é impossível isso acontecer. Quando o Senhor Deus, o Senhor Jesus trouxe essa palavra, eu penso muito na conexão que tem com o Velho Testamento. Porque para que essa semente caia numa boa terra, como ele está dizendo aqui, observe lá atrás, o que nós tínhamos de bom nessa terra? Nada, nada. Porque você pode pensar, não, eu sou uma pessoa boa, então aqui tem uma boa terra. Não, não pense por aí. Quando o Senhor veio e decidiu criar algo nessa terra, Gênesis capítulo 1, ele diz que no princípio a terra era sem forma e vazia. Não havia nada nessa terra, mas era uma terra boa, porém ela não tinha formato de nada. Podemos até ser pessoas boas, mas a nossa formação não é exatamente o estudo acadêmico que nós temos. O que nós temos, além de sermos pessoas? Nós temos as nossas emoções, que estão muitas vezes conturbadas pelas nosso histórico desde criança até aqui, pelo que vivemos, se foi um passado de dores ou não, ele vem acumulando isso junto com a formação acadêmica. Mas a nossa personalidade, ela é formada por aquilo que nós aprendemos desde lá. Então veja, essa forma, sem forma e vazia, é o homem que estava sem Deus e continua sem forma e vazia, mesmo adulto, mesmo formado numa universidade, com seus mestrado, doutorado, tendo um bom emprego, uma boa posição social. Desculpa eu lhe dizer, continua sem forma e vazio. Com tantas coisas que você já adquiriu de conhecimentos dessa terra, ainda está como desde o princípio. O que o Senhor Deus fez? Ele olhou e ele decidiu dar forma ao que não tinha. Decidiu dar sentido a um mundo que não existia. E é isso que o Senhor Jesus estava querendo mostrar para os seus discípulos. Eu quero fazer com que a tua vida tenha sentido, tenha razão para existir, tenha um porquê estar aqui. Quantas pessoas têm uma casa muito grande, mas não têm um lar, não têm uma família, têm tanto dinheiro, mas não têm alegria? Muito pelo contrário, se sente solitário, abandonado em casarões gigantes. Vou fazer viagens, eu vou fazer, por mais que faça, continua sem forma e vazia. É como se os prazeres não conseguissem preencher o que há no seu coração. Mas Deus, ele disse lá atrás, né? Ele haja luz. E quando ele decidiu criar o mundo e colocar todas as coisas lá atrás, o que ele estava fazendo? Eu vou colocar uma semente nessa terra. Colocar uma semente nessa terra é fazer com que ela começasse uma produção que ela nunca teve. Ela existisse de uma forma que ela jamais imaginasse que ela iria existir. E, de fato, ele criou o sol, ele criou a lua, ele criou as estrelas, ele criou as estações, ele criou a terra, separou o mar da terra seca.
Enfim, ele foi fazendo uma série de criações que fez com que a terra fosse muito diferente daquela que quando ele viu a primeira vez sem forma e vazia. Isso quer dizer que cada dia da formação de Deus, ele estava dando um sentido, um formato, uma cor, dando uma aparência diferente de vida. Mas não era só algo aparente. Ela começou a gerar novas vidas. Ela começou a produzir. Se foi os peixes no mar, eles se reproduziam. Se fosse árvores, se for árvores frutíferas, vão dar o fruto segundo a sua árvore na sua estação. Se for outros tipos de coisas que ele criou, eles também iriam se reproduzir nessa terra. Os animais, por exemplo, né? Eles iriam se reproduzir em outros animais. E assim ele foi fazendo com que tudo que era bom ele se multiplicasse. Observe que quando ele fala dessa semente, ele destaca o último lugar que recebeu a semente, a boa terra. Que boa terra é essa que recebe uma semente e não fica com ela para si? Deus conectou o céu com a terra quando ele plantou uma semente aqui dentro. A semente era a palavra, e João diz que a palavra se fez carne. Essa palavra foi Jesus. Ele foi a semente que veio para esta terra. Ele tinha a semente e ele era a boa terra. Ele iria frutificar da mesma forma, independente de quem ele iria encontrar, porque ele sabia que na sua essência ele poderia nos transformar para podermos reproduzir. Quantas vezes nós questionamos a Deus por não dar os frutos que ele desejasse? E muitas vezes isso não acontece porque estamos apoiados em nós mesmos, estamos apoiados no nível do conhecimento que temos da própria palavra de Deus. Mas Jesus ele veio para garantir que quanto mais nos aproximássemos dele, mais dele nós iríamos adquirir. Tanto que ele colocou do seu Espírito sobre nós. E quando esse Espírito foi colocado dentro de nós, foi exatamente para fazer com que oxigenasse o nosso relacionamento todos os dias. Ele se movesse dentro de nós, trazendo graça, sabedoria, nos conectando com os céus, com unção, poder, autoridade, para desenvolver o trabalho de Deus nessa terra. Queridos, é tão importante isso, você entender que essa semente que vai produzir bons frutos não é fruto da minha bondade humana ou da sua. Não, é a semente Jesus que foi colocado dentro de nós. É essa semente que vai produzir bons frutos. Por isso que se a pessoa tem uma vida rasa com Deus, não consegue frutificar. Se tem uma vida de vez em quando ou só domingueira, não vai frutificar, porque ela não consegue penetrar nessa terra que é o seu coração para promover transformações. As transformações que essa semente traz é uma mudança de caráter, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de relacionamentos. Nada é igual. Assim como a terra, quando ele começou a criar todas as coisas, mudou a face da terra, ficou com outras cores, ficou com um ar de vida, de movimento, de coisas interessantes. Quando ele entra na nossa vida, ele muda nosso aspecto exterior, sim, porque agora tem interesses novos, desejos novos, o nosso rosto começa a refletir a glória do Senhor, ele começa a refletir alegria, prazer, gozo. Por isso, Isaías diz que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. E é tremendo quando você fala com alguém que os olhinhos brilham, está mostrando o reflexo, a intensidade da presença do Senhor dentro da vida daquela pessoa. E isso é maravilhoso porque mostra o quanto aquela semente está penetrando naquela terra para promover transformações. Nós não seremos transformados se estivermos só na beira do caminho, se estivermos sufocando essa semente, não permitindo que ela seja ela.
querendo direcionar Deus para fazer a nossa própria vontade, querendo dizer para Deus como ela vai agir, como vai operar. Queridos, nós não temos que dar comando para o Criador, foi Ele quem nos criou, lembra disso? Então, como que a obra criada vai dizer para o Criador da obra o que fazer? As coisas estão invertidas e a maioria das pessoas, porque acha que sabe muito, pode dizer para Deus o que ele tem que fazer. Não, ele sabe exatamente o que fazer, quando fazer, com quem ele quer fazer, porque ele busca corações disponíveis, ele busca corações até improváveis. Não pensa que a escolha de Deus passa pelos nossos monte de certificados, o nosso currículo maravilhoso. Não, Deus pega o improvável, aquilo que ninguém acredita, aquilo que ninguém vê, para que nós possamos demonstrar o amor dele em nós, mesmo eu não sendo nada, mas ele promoveu algo na minha vida, ele transformou a nossa história. E sabe por que ele fez isso? Porque precisamos frutificar isso nos nossos relacionamentos. Relacionamentos familiares precisam mudar e precisam se reconectar, assim como o homem precisa se conectar com os céus. Quando nós nos conectamos, nós refletimos isso nos nossos relacionamentos com o cônjuge, com os filhos, com os pais, com os irmãos. Tudo funciona diferente, porque há respeito, há empatia, o reconhecimento de quem é a autoridade nessa história e como tratar as pessoas, ainda que debaixo de um mover difícil, uma hora difícil da família. Nós muitas vezes não sabemos demonstrar o amor que temos por aquelas pessoas. Não é por imposição, não é por autoritarismo, não é no grito que nós vamos dizer que nós amamos, eu estou falando porque eu te amo. Não, isso não é a forma adequada. O amor do Senhor, ele nos envolve de tal forma que ele nos convence. Ele não está impondo nada. Nós não servimos Jesus por imposição. Nós não viemos à casa do Senhor por imposição de alguém. Nós não fomos perseguidos para estar dentro da igreja. Não, foi por amor. Ele demonstrou um amor tão grande por mim e por você, e isso nos atraiu a ele, porque como ele poderia nos amar tanto assim? O que ele enxergou em nós para nos amar de uma forma tão forte e tão profunda. E às vezes nós não sabemos demonstrar o quanto amamos nossos filhos, nossos pais, nosso cônjuge, porque as nossas palavras, elas derrubam mais do que nos fazem crescer. Eu vi uma história recentemente de um homem extremamente humilde e ele trabalhava muito. Ele tinha pouco tempo para estar com seus filhos, mas ele amava seu filho. E quando ele chegava do trabalho, de um dia intenso de trabalho, muitas vezes, ele chegava e o seu filho já estava dormindo. Mas todas as noites ele ia até o quarto dessa criança, dava um beijo nele e ele amarrava a ponta do lençol para que o filho soubesse, eu estive aqui. E quando o filho acordava, ele sempre sabia, quando ele olhava para aquele nó no lençol, papai me visitou, o papai esteve aqui. Era uma forma dele dizer para o filho, eu estou presente na sua vida. Ele não estava porque ele estava negligenciando ou escolhendo trabalhar. Ele trabalhava no campo, era algo muito mais duro, que não é tão simples assim para sair de lá. Mas o que eu quero dizer, qual é a demonstração de amor que você deixa de legado para a sua família? Talvez não seja um lençol, um bilhetinho, um olhar diferente, uma palavra. Precisamos criar memórias dentro dos nossos filhos, criar memórias do nosso cônjuge para que os filhos percebam que casamento é a melhor dádiva de Deus que Ele deu para o ser humano, para vivermos em paz, vivermos felizes, sermos parceiros de verdade na angústia ou na aflição ou nos momentos prazerosos, mas nós estamos juntos até o fim, vamos continuar juntos e não qualquer dificuldade aumentar em tom e vai embora. Não, embora para onde?
Se casamos é para vivermos até que a morte nos separe. O vai embora é quando morrer. Enquanto estamos vivos, não é abrir a casa ou abrir a boca para liberar palavras assim tão pesadas para a pessoa que você amou o tempo todo e por um problema está tendo uma atitude leviana. Quando o Senhor nos conectou nessa terra através de Jesus, foi para demonstrar o amor dele por mim e por você. Foi tão grande que ele não se preocupou de que ele estava unindo duas pessoas completamente diferentes, Jesus e eu, Jesus e você. Nós não somos iguais a ele e nós precisamos caminhar muito para chegar próximo a ele, porque essa perfeição só quando chegar na glória. Por isso, queridos, o que Jesus estava dizendo aqui para aqueles discípulos, diz ele que ele assentou com aquelas pessoas junto àquele mar para trazer esse ensino para eles. E diz o verso 2, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, ele se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Quando nós encontramos alguém que traga frutos de um relacionamento saudável, isso nos atrai. É isso que atrai multidões, ver que temos frutos que frutificam. Jesus era um fruto frutífero. Ele veio para reproduzir isso nessa terra. E quando nós estamos dentro da proposta de Deus de reprodução desse fruto, as multidões são atraídas. Veja que elas ficaram em pé enquanto ele ensinava pacientemente para aquelas multidões. Mesmo sem entender a princípio essa parábola, mas eles ouviam. O que nós vemos hoje é uma geração que sofre uma síndrome tremenda da boca. Fala muito, mas não quer ouvir. Argumenta muito, fala muitas coisas, mas não tem como parar para ouvir. E quando é para ouvir, 2 vezes mais, que tem lá no celular para você andar rápido e acabar logo. Isso é terrível porque faz com que você fique uma pessoa impaciente. Quando você vai conversar com outra pessoa que conversa com você mais lento, você já fica maluco. Fala logo. O que você quer? Termina logo essa conversa. Isso já é um estágio que você já está avançado de indisposição ao relacionamento, contrariando o princípio da palavra de Deus que nos ensina a nos relacionar, a nos amar, a sentar, a olhar olho no olho, a ter nesse momento prazeroso, sem o celular, sem outras distrações, para que a pessoa saiba, você que está aqui na minha mesa, é tão importante que pouco importa que o celular toque ou que acenda a luz de notificação, você é muito mais importante do que aquilo que temos hoje. E eu te pergunto, o quanto Jesus tem esse nível de importância na sua vida? Quantas vezes você senta, até abre o livro, você até quer ler o livro, mas você é distraído por tantas outras coisas. Como eu falei, aquele que pulveriza com as coisas deste mundo. Às vezes nós não nos concentramos para crescer na palavra de Deus, porque tantas coisas estão ligadas ao mesmo tempo. Às vezes é o som, às vezes é a televisão, às vezes é o menino, às vezes vão se multiplicando, porque o foco é tirar você do propósito, não permitir concentração, não permitir que você pare para abrir o entendimento, para ver o que Deus tem para me dizer hoje. Você precisa se reconectar com os céus. Permitir que o Senhor entre na sua história como Ele entrou no princípio nessa terra, colocou a sua semente, deixa que essa semente caia em boa terra e ela busque a água que vai fazê-la crescer. Essa água é este livro. Ele é poderoso para fazer com que eu e você sejamos saciados todos os dias da nossa vida. Amém? Eu espero que você tenha entendido que a proposta de Deus é fazer com que você seja uma boa terra, porque a semente ela é sempre boa. A palavra ela é sempre boa, ela se multiplica e ela fortalece a nossa vida. E eu espero que você dê valor a esse tempo de intimidade, esse tempo para parar, para buscar o nosso Deus. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima semana.